Queridos irmãos, queridas irmãs, da paróquia Nossa Senhora das Graças de Tucuara, paz e bem. Quem está falando é o diácono Sandro, né? Com vocês aqui da paróquia São José de Maruí, provisionado aqui na paróquia. Falar um pouquinho desse ano eucarístico, que completa-se 25 anos de ano eucarístico. E esse é o primeiro dia da nossa conversa sobre Eucaristia, a força da Igreja Missionária. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre este 25 anos de Congresso Eucarístico Nacional, aqui, que aconteceu aqui na nossa Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo, de 7 a 14 de julho de 1996, aconteceu aqui em Vitória o Congresso Eucarístico Nacional. Então, se completa 25 anos deste congresso, com o tema que foi Eucaristia, Vida para a Igreja. Então, o que é um congresso eucarístico, né? O congresso eucarístico ele se realiza através de uma prática de conhecimento da Igreja a partir do século XIII, né? Então, foi-se dado início aos congressos eucarísticos mundiais e assim veio se fazendo na nossa Igreja esses congressos eucarísticos. O objetivo de um congresso eucarístico é afirmar, né, que somos parte desta Igreja, somos todos membros do mesmo corpo que é a Igreja, onde todos nós fazemos parte desse grande momento tão sublime da nossa Igreja, que é o momento da Eucaristia. Então, teologicamente e bíblico-catequético, sobre tudo isso, a Eucaristia é o despertar da iniciativa em favor de todos nós, de todos os cristãos, de todos os membros da Igreja, dessa Igreja que é santa, católica e apostólica. Então, o Congresso Eucarístico pode ser realizado a nível de diocese, de arquidiocese. Assim, no Brasil, ele é realizado normalmente nas nossas arquidioceses, nas nossas dioceses, tendo essa finalidade de aproximar mais o povo no compromisso com a Eucaristia e no compromisso com a Igreja. Esse despertar da Eucaristia vem para nós fazer esse grande chamado de Deus, né? Ele nos oferece um caminho de vida, um caminho de santidade, um caminho de espiritualidade. E este caminho nos leva ao livro do Deuteronômio, que diz, né, lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu. Então, o Senhor nos conduz por vários caminhos. O Senhor nos chama, nos mostra e nos leva à plenitude do amor verdadeiro, na missão de sermos igreja evangelizadora, na missão de levarmos Jesus a todos os cantos da terra. Assim como mesmo Jesus disse, né, ide pelo mundo, anunciai o evangelho a todas as criaturas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é o nosso chamado de igreja. Nosso chamado, primeiro, a nós, ministros ordenados, depois aos leigos das comunidades cristãs, religiosas. A princípio, o nosso Papa Francisco, que nos ensina muito isso, ser uma igreja em missão, ser uma igreja missionária. Então, hoje, esse chamado é a cada um de nós, né? Onde, depois de 25 anos, a igreja vem crescendo, vem se tornando uma igreja mais voltada para os bens da Eucaristia, voltada para o chamado pleno de Jesus como Eucaristia. E eu me recordava, fazendo um estudo sobre essa primeira parte desses 25 anos do Congresso Eucarístico Nacional, me recordava na minha juventude, vendo alguns vídeos do Congresso Eucarístico Nacional aqui em Vitória, né, gravada pela Rede Vida, vi a minha participação num teatro, né, que aconteceu, que é justamente aquilo que Dom João disse num dos primeiros momentos do Congresso Eucarístico Nacional em 1996, aqui em Vitória.
e falava da passagem de Lucas 24, os discípulos de Emaús. Como eles reconheceram o Senhor ao partir o pão. Assim também nós, muitas vezes, reconhecemos e buscamos viver Jesus ao partir do pão. Quando o sacerdote parte o pão e proclama Jesus como o corpo de Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Então, somos nós convidados a ser também este corpo místico desta igreja. Somos nós também convidados a fazermos parte dessa igreja missionária, desse Cristo missionário que saía a pregar e a evangelizar a todos os cantos da terra. Então, fomos escolhidos por Deus a anunciar o evangelho. Somos escolhidos por Deus a viver a plenitude da graça na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. O que podemos oferecer a Jesus, então? Né? Jesus sacramentado, podemos lhe oferecer nossa acolhida, nossa vida, nossa família. Durante a procissão do Santíssimo Sacramento, na próxima quinta-feira, dia do corpo e sangue de Jesus, podemos oferecer a ele a nossa caminhada, a nossa paróquia, podemos oferecer a nossa rua, os moradores que ali moram. Por onde Jesus passar, nós devemos oferecer e apresentar àqueles que estão do nosso lado. O nosso coração deve se alegrar, porque Jesus está no meio de nós. Ele mesmo disse, né? Eu não deixarei só, estarei sempre convosco, né? Eu estou convosco, eu sou Deus Emanuel, Deus convosco. Então, essa transformação de Jesus tem que acontecer no coração de todo aquele que acredita, de todo aquele que busca viver essa experiência, esse chamado. Então, descrever esta narrativa é descrever o caminhar de Jesus, que caminhava com os discípulos de Emaús. E eles não reconheceram o Senhor, mas reconheceram o Senhor ao partir o pão. E depois eles diziam, não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho? Também arde o nosso coração quando Jesus passa, quando Jesus se apresenta a cada um de nós na hóstia santa, quando nós comungamos do seu corpo e do seu sangue. Então devemos nós também ser essa igreja em saída, essa igreja no mundo e para o mundo, como diz o nosso Papa Francisco. Devemos estar sempre atentos a esse chamado missionário, esse chamado de Deus a cada um de nós, esse chamado que acontece na vida de cada um. E recordando esse tempo do Congresso Eucarístico Nacional, me recordava também de quantas coisas Deus fez na minha vida, de quantas coisas Deus foi mudando, foi me guiando, foi me conduzindo, até chegar a hoje como diácono permanente desta igreja. Então, somos nós chamados a ser esse sal da terra e essa luz do mundo. Não devemos deixar que aqueles que estão lá fora do mundo se percam, mas que eles se encontrem com Jesus na Eucaristia. Devemos ter essa experiência, esse chamado de Deus, esse chamado que leva a cada um a esta missão, ide pelo mundo, anunciar o Evangelho a toda a criatura. Não é fácil, ninguém disse que seria fácil. Jesus mesmo não teve nenhuma facilidade para anunciar o Evangelho. Foi perseguido, foi injuriado, levaram ele até a crucificação. Nós também temos as nossas dificuldades para apresentar Jesus ao mundo, mas devemos dizer e sempre acompanhar em nossa vida e ter a certeza de que Ele está sempre conosco, de que Ele anda conosco. Então, essa força espiritual, essa necessidade de caminhar, deve estar sempre brotando no coração daquele que busca a Jesus. Seja você aí na sua casa, seja eu na minha missão como diácono, na missão do Padre Fernando como pároco desta paróquia Nossa Senhora das Graças, na missão de cada um de nós, devemos ter Jesus em primeiro lugar. Devemos levá-lo a todos os cantos. E Filipenses 2:5 diz, né, que revestindo-se do mesmo sentimento, revestimos do mesmo corpo, da mesma igreja. E assim fazemos parte dessa Eucaristia viva, que a igreja recebe a força do Espírito Santo para nos impulsionar a cada dia a sermos igreja no mundo. Então, estamos vivendo este tempo de pandemia, um tempo de novos tempos, né? De lá para cá, de 1996 até agora, a igreja ela foi crescendo, evoluindo.
E nós também devemos evoluir. É um tempo onde nós devemos estar aqui em nossas casas, refugiados, nos protegendo a nós, os nossos familiares, os nossos irmãos, mas não deixando de fazer os nossos momentos de adoração virtual, online, vivendo o nosso momento de Eucaristia, comungando espiritualmente de Jesus na Eucaristia. Não devemos de deixar de anunciar o Evangelho àqueles que estão longe de nós, que precisam da nossa ajuda. Então, diante dos nossos olhos, quase diariamente, né, nós nos calamos, nos deixamos se abater pelas dificuldades. Mas não se esqueça, meu irmão e minha irmã, que Jesus sempre está do seu lado. Que Jesus te guia, Jesus te completa. Jesus está sempre nos guiando. Então, descrevendo esse texto e esta narrativa do discípulo de Emaús, devemos escrever em nós esta certeza de que ele sempre está conosco, caminhando junto. E que Jesus possa nos acompanhar na nossa caminhada, no nosso dia a dia, no nosso percorrer a cada instante, este caminhar, esse seguir os passos do Senhor. E para que eu possa ser uma igreja missionária, eu também preciso dizer o meu sim. Eu não posso me acomodar, eu não posso ficar preso às minhas situações, aos meus pecados. Mas eu tenho que viver esta igreja de forma diferente. Uma igreja missionária, porque a Eucaristia é a força da igreja para cada um de nós. Então devemos buscar viver esta força. Assim como a força do Espírito Santo que foi derramada sobre nós em Pentecostes, nos sustenta, nos guia, assim também nós precisamos de viver esta força através da Eucaristia. É intensa em nós a força do Espírito Santo. É intensa em nossos corações a certeza de que Jesus está sempre conosco. Então, assim como Maria, como os apóstolos que estavam reunidos no cenáculo, assim também nós precisamos de buscar a cada instante viver estes momentos de adoração ao Santíssimo, de oração pessoal a Jesus na Eucaristia, de sermos para o outro aquele que guia o caminho, aquele que mostra qual o caminho correto. Em meio a tantas tribulações, em meio a tantas dificuldades, nós devemos estar sempre fiéis ao chamado de Deus. Fiéis às promessas daquele que nos chama a cada instante a seguir os seus passos, os seus caminhos. E diz a cada um de nós que nós não estaríamos sós. Então, este congresso eucarístico que aconteceu em Vitória, no ano de 1996, de 7 a 14 de julho de 96, me trouxe boas recordações, onde vivíamos a comunidade de forma intensa, vivíamos uma experiência nova a cada instante, a cada momento. E hoje a igreja vive isso, vive essa intensidade, vive esse chamado, vive essa busca incessantemente da Eucaristia, que é vida para a igreja. A Eucaristia que sustenta, que leva a igreja a uma força transformadora, a uma força missionária. É intensa sobre nós esta Eucaristia. É intensa sobre a minha vida, sobre a sua vida, esse chamado de Deus a cada um de nós. Então, que nós possamos viver essa reflexão sobre cada um de nós. Que a igreja, a sua natureza, a missionariedade da igreja, nunca possa deixar de existir em nós, porque somos missionários do Pai. Jesus é o missionário por excelência. É o missionário do Pai por excelência. E nós somos os missionários do Pai, aqueles que caminham com Jesus, aqueles que buscam verdadeiramente estar ao lado do Senhor. Então, vivendo as fronteiras, passando por dificuldades ou não, devemos levar Jesus a todos os cantos. Assim me recordo também quando fui instituído ministro da Eucaristia pela primeira vez. Quando jovem, ainda jovem, fui ministro da Eucaristia. O saudoso cônego Maurício, que confiou a mim e a mais 3 jovens do grupo de jovens da paróquia São José de Maruípe a confiança de sermos ministros da Eucaristia. Em plena juventude, nos 18 para 19 anos, ele nos colocava a ser ministro da Eucaristia. Uma responsabilidade muito grande para nós, levarmos Jesus aos doentes, aos idosos, aos enfermos, aquelas pessoas que estavam necessitadas da graça e do amor de Jesus. Podiam ver em nós que estávamos ali começando, sendo ali exemplo para eles que já tinham vivido muito tempo de caminhada,
pessoas idosas de nossa paróquia que estavam caminhando já para a sua graça de viver na eternidade, e nós podemos acompanhar junto esse momento tão especial de ver em Jesus. E me recordo de uma pessoa tão especial na minha vida, que foi o seu Nelson. Pai, avô do diácono Fabrício, né? Hoje irmão de ministério meu aqui. Quando levava a Eucaristia ao seu Nelson e a dona Dina, via no olhar do seu Nelson o amor e a necessidade tão grande de receber Jesus. Toda vez que chegávamos, eu e a minha companheira, né, de Eucaristia, que era a Flávia, também uma outra jovem do Ministério Eucarístico, né, ministro da Eucaristia, nós levávamos a Eucaristia para o seu Nelson, e eu via no olhar dele, que chorava todo instante que via Jesus nos momentos de oração, e quando recebia Jesus, ele recebia chorando. Me emocionava muito quando recordava disso, em ver o amor daquele Senhor, que já se encontra junto de Deus pela Eucaristia. E me via a missão de levar Jesus a todos os cantos, a todos os lugares. Então, hoje somos chamados nós, irmãos, a sermos esse sal e essa luz do mundo. Precisamos levar Jesus, precisamos de deixar que Jesus se transforme em nossos corações, para que também nós possamos transformar os corações de muitas pessoas. Parece até difícil viver isso, né? Muitas vezes a nossa caminhada, o nosso dia a dia nos tira essa pertença de Deus. Mas não desista, eu falo para você, não desista. O Senhor está com cada um de nós. E que essa energia do Evangelho de Deus, esse caminhar com Jesus, possa ser um caminhar incessante na minha vida e na sua vida. E que a cada dia nós possamos deixar Jesus agir em nós, em nossa caminhada, em nosso ser. Então, que Jesus possa nos ensinar, que Jesus possa estar sempre, e que nós possamos viver essa missionariedade da igreja, sermos missionários, discípulos missionários do Pai, levando Jesus a todos os cantos, levando Jesus a todos os lugares, vivendo este amor pleno que Jesus nos dá, esta grande graça de refletirmos neste instante e nessa comemoração de 25 anos de Congresso Eucarístico Nacional aqui na nossa Arquidiocese de Vitória. A você, querido irmão da Paróquia Nossa Senhora das Graças de Tutuquara, Deus te abençoe, Deus derrame sobre você muitas bênçãos, e que você possa, assim como o Papa Francisco disse a cada um de nós, né, em uma de suas homilias, antes de mais nada, o chamado é a fé. Depois, nós vivemos o chamado a sermos igreja. Então, busque viver a sua fé. Acredite que naquele pão, naquele vinho, é transfigurado-se no corpo e sangue de Jesus. Que Jesus Eucarístico possa derramar sobre você muitas bênçãos e que Jesus possa estar sempre ao seu lado e que você acredite cada dia nessa missionariedade da igreja, que você é um discípulo e uma discípula missionária de Deus. Que Deus possa te abençoar nesse instante, que nós possamos recordar a cada instante essa grande graça de vivermos em Cristo, por Cristo e com Cristo. Que Cristo possa derramar sobre nós as suas bênçãos e que assim possamos viver esta igreja a todos os instantes e a todos os cantos, levando a palavra de Deus, levando o amor e a fidelidade ao coração de todos. Desça sobre vós, sobre as vossas famílias, por intercessão de Nossa Senhora das Graças, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, paz e bem.